O governo anunciou hoje que quer usar parte do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e de precatórios, que são dívidas do governo na Justiça, para bancar o novo programa social batizado de Renda Cidadã. Esse programa vai substituir o Bolsa Família e será uma espécie de continuação do auxílio emergencial. O projeto, segundo o relator, não vai estourar o teto de gastos. O tema de hoje é: o governo acerta em ampliar o principal programa social ou deveria manter o Bolsa Família? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Caio. Hoje quem começa é você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá. Bom, a renda cidadã ela pode ser analisada sob 3 aspectos distintos: o mérito da proposta, a origem dos recursos e a comunicação ao público. Então, para facilitar a organização da minha fala, eu proponho aí como ponto de partida questões relacionadas a cada um desses 3 aspectos. A primeira pergunta, naturalmente, é sobre o mérito, né? Atualmente, faz sentido ampliar a distribuição de renda no Brasil? A segunda pergunta é sobre a origem dos recursos, né? Então, considerando o nosso orçamento tão deficitário, de onde virão as verbas? E a terceira pergunta é sobre comunicação. O programa assistencial ele deve se manter como Bolsa Família ou receber um outro nome? Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão, né? É de interesse público fortalecer as políticas assistenciais no Brasil? Em tempos normais, haveria argumentos válidos e persuasivos nos 2 polos dessa discussão. Se, por um lado, a transferência de renda atende a necessidades básicas da população vulnerável e estimula o consumo, por outro lado, o assistencialismo é uma solução paliativa de curto prazo que vem desacompanhada de medidas mais duradouras, né, como investimento em infraestrutura e na formação do cidadão. Mas esses tempos não são tempos normais. Em razão da pandemia, decisões políticas precipitadas e equivocadas sobre o isolamento social penalizaram excessivamente os trabalhadores, especialmente os informais. Mesmo saudáveis, né, e dispostos a adotar protocolos de higiene e distanciamento, dezenas de milhões de brasileiros perderam renda durante longos meses por decretos arbitrários de governadores e prefeitos que alegavam salvar vidas enquanto empobreciam a população à força. População comum, claro, né? Porque o funcionalismo público continuou recebendo em dia, sem desconto e gozando de todos aqueles privilégios alheios à realidade de mercado. A flexibilização da quarentena e a reabertura, né, da economia, elas vieram acompanhadas de uma redução paulatina e consistente nos óbitos por Covid-19, mostrando que num país com as características do Brasil, com aglomerações urbanas, bolsões de pobreza e déficit sanitário, o isolamento horizontal rigoroso é tão inexequível quanto ineficiente. Mas isso já é leite derramado. O fato é que foi o poder público que, sem muito critério, impôs a crise ao povo. E coube ao governo federal socorrer não apenas o caixa e os cofres de estados e municípios, mas também as geladeiras e as despensas das famílias brasileiras presas nas suas próprias casas. Portanto, assim, considerando que o aumento, né, da transferência de renda tem como objetivo amenizar as perdas financeiras impostas ao cidadão trabalhador, né, pelas autoridades estaduais, pelas autoridades municipais e manter aí níveis mínimos de consumo até a retomada econômica, eu acho justa a iniciativa do governo federal de ampliar o assistencialismo no contexto pós-pandemia. Mas isso nos leva aí à segunda pergunta, né, de onde virá o dinheiro? Em primeiro lugar, é fundamental frisar a importância de respeitar o teto de gastos, né? Trata-se de uma regra constitucional que sinaliza para o mercado, para os investidores e para os fundos internacionais a responsabilidade do governo com o seu próprio endividamento, né? Então, controlando o aumento de despesas e investimentos conforme o orçamento e a inflação do ano anterior. Por causa dessa legislação, para que haja aumento além da inflação num determinado item orçamentário, é preciso que haja redução em outros itens, né? E um orçamento deficitário é como um cobertor curto numa noite fria. Alguma parte do corpo vai ficar descoberta. Pelo que foi noticiado, os recursos eles terão 2 fontes, os precatórios e o Fundeb. Grosso modo, os precatórios são dívidas públicas, né, do Estado com entes privados, acima de 60 salários mínimos, já reconhecidas pela Justiça e na fila de pagamento. A ideia do governo é fazer essa fila andar de forma
mais lenta. Ou seja, você limita o pagamento a um índice, né, e assim você reduz as suas obrigações para aquele ano, mas sem extinguir o débito original. Por isso que o diretor da IFE, a instituição fiscal independente que é ligada ao Senado, disse que a proposta, aspas, não cancelou 1 centavo de gastos e é empurrar com a barriga o pagamento de despesas. Pior que é mesmo. Mas considerando que os critérios declarados pelo presidente da República para financiamento de programas sociais são respeitar as leis de responsabilidade fiscal e não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, essa foi uma forma de priorizar despesas e encontrar recursos no orçamento. A maior polêmica, né, diz respeito a outra fonte de financiamento, que é o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Conforme a emenda constitucional promulgada mês passado pelo Congresso Nacional, as verbas federais repassadas ao fundo, elas aumentarão gradualmente de 10% para 23%. Desse acréscimo, então, de 13%, a ideia é usar até 5% para transferência direta de renda para as famílias com crianças. E eu não vou me estender muito sobre esse ponto, porque ele já foi objeto do nosso debate de 20 de julho. E, na ocasião, eu defendi o uso da verba para zerar o déficit de 2 milhões de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. De famílias com renda inferior a R$ 500 por mês. Então, eu mantenho o meu ponto. Se o objetivo do fundo é promover a educação básica, onde o investimento é mais urgente, mais necessário, eu não vejo problema caso o Congresso destine parte dessa verba diretamente às famílias vulneráveis, especialmente se houver uma contrapartida educacional, vinculando o benefício à matrícula e à assiduidade escolar. E aqui nós chegamos na terceira e última questão. O governo deve manter o nome Bolsa Família. Esse programa assistencial, ele representa a fusão de 2 programas de transferência de renda, o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. A ideia é que o novo programa tem um orçamento significativamente maior do que o Bolsa Família, que em 2020 era de 29 bilhões de reais, pagando em média cerca de R$ 185 mensais a cada família. Fora o aumento no orçamento e no valor médio do benefício, também cresce o número de beneficiados. Cerca de 10 milhões de cidadãos a mais serão contemplados, isso segundo algumas estimativas preliminares. E ajuda o fato que milhões de vulneráveis foram bancarizados no esforço da pandemia. E além da escalada dos números, tem uma mudança na natureza do programa. Haverá incentivos para que o beneficiário formalize a sua relação de trabalho e para que as famílias se comprometam com a matrícula e a presença escolar das suas crianças nas creches e nas escolas. Portanto, parece natural que um programa completamente reformulado, maior, mais abrangente, mais digital e com novos critérios aí para a distribuição de renda, parece natural que esse programa receba um nome original. Exatamente como aconteceu com o Bolsa Família, que colocou sob o mesmo guarda-chuva aí uma série de programas sociais, ampliando o seu alcance e modificando um pouco a sua natureza. Assim, seja pelo mérito, seja pela fonte de recurso, ou seja pela mudança de marca, as informações que nós temos até agora sugerem que essa é uma iniciativa acertada do governo federal e a gente torce para que o parlamento a aprimore, considerando os fatores da crise econômica, da responsabilidade fiscal e principalmente do interesse público. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Vamos lá, Caio. Vamos falar sobre os seus pontos. O mérito da proposta, eu acho que a gente não tem qualquer discussão. É inegável, hoje em dia no Brasil, que esse programa de transferência de renda é um programa que deu certo. E não é só no Brasil, no mundo. Foi considerado um dos melhores, ou melhor programa de transferência de renda do mundo. Foi premiado várias vezes por conta disso. Se mostra que mesmo dentro do liberalismo se entende que a transferência de renda é bastante importante. O segundo ponto, ele é mais controverso, a origem desses recursos. Será que, de fato, essa capitalização desse novo programa, desse Renda Cidadã, será que isso realmente não está atingindo, primeiro, o teto de gastos e depois não está tirando do pobre, do paupérrimo para dar para o pobre? Vamos tentar entender isso um pouco melhor. São duas as vias de financiamento desse novo programa. Vamos tentar entender que a gente está falando de um programa, o Bolsa Família, que teve um orçamento no ano passado de cerca de 29 bilhões de reais e que teria um aumento maior no ano que vem.
ainda não saiu a LDO, isso sai a LDO não, a lei orçamentária, isso deve ser entregue ao Congresso em breve, mas se falava no aumento para mais ou menos 35 milhões. O que se quer fazer nesse novo programa para aumentar o número de pessoas e aumentar o valor é se chegar em uma cifra de 55 bilhões de reais no orçamento. É isso mais ou menos o que o governo federal está atrás. E isso é muito importante. Acho que estamos aqui de acordo. E ao contrário do que o Caio falou na fala inicial dele, esse aumento ele não tem a ver só com a pandemia. Inclusive, o senador Márcio Bittar disse que isso já estava no plano de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes também hoje na coletiva disse que essa era uma ideia antiga. E tanto é uma ideia antiga que vem para ficar. E aí nos leva a essas fontes de financiamento. Então, em primeiro lugar, a primeira fonte de financiamento são os precatórios. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma verba no orçamento que ela vai servir para pagar os precatórios da União, que estão mais ou menos em dia, ao contrário dos estados. Muito bem. Existe uma PEC que foi feita em 2009 que diz que pelo menos 2% do valor das receitas correntes líquidas da União devem ser empregadas aos precatórios. Isso é um piso, ok? A proposta é que isso se torne um teto. No máximo, 2% seja empregado para isso. E aí eu fiz algumas contas para ver se isso realmente para de pé. Quando a gente faz essas contas, a gente vê que no ano passado foram pagos em precatórios aí, num total, segundo os dados divulgados pelo CNJ, 46 bilhões. Desse valor, a maior parte, 15 milhões, foi pago em RPVS, que são os precatórios de pequeno valor. Eles têm um valor preferencial. A segunda maior parte foi pago em precatórios alimentares, na verdade em precatórios comuns, que deu 18 bilhões, e os precatórios alimentares, que são para as pessoas idosas, para as pessoas doentes, para aquelas pessoas que precisam passar na frente da fila, porque senão elas não vão receber o que deve da União, deu mais 13 bilhões. Veja só, se a gente pegar a receita corrente líquida hoje, dos últimos 12 meses, e aplicar o fator de 2%, algo que eu tive cuidado de fazer, nós chegamos à cifra de 15 bilhões. Ou seja, com esse valor, com essa regra, a gente sequer conseguiria, no ano que vem, pagar os precatórios para os velhos. A gente não conseguiria pagar os precatórios para as pessoas vulneráveis, para as pessoas que precisam passar na frente, como são chamados esses precatórios alimentares. Então, a gente não está tirando de alguém? A gente está tirando sim. Um outro ponto em relação a esses precatórios é o que parece o mais dramático e o que fez o mercado embicar hoje e cair muito a nossa bolsa de valores. Bom, a gente tem um teto de gasto, certo? Os liberais concordam que o teto de gasto é muito importante para o nosso equilíbrio fiscal. O que isso quer dizer? O que está por trás disso? Bom, os países do exterior, eles vão olhar aqui o Brasil, vão ver que a dívida pública está enorme e não vão querer investir no Brasil. Por isso, o que a gente faz? A gente coloca uma medida de austeridade, que é esse teto de gastos, e a gente bloqueia esse valor. Tá? Aí os países do exterior vão olhar e vão falar, olha, o Brasil é bastante saudável financeiramente. Quando a gente vem com essa medida dos precatórios, a gente simplesmente está dizendo que, olha, a maior parte da dívida do governo, a dívida judicial do governo, a gente não vai pagar mais. A gente está legalizando uma moratória judicial, que é uma dívida muito grande e que só aumenta conforme há uma judicialização maior contra o governo federal. Então, uma empresa, por exemplo, que gostaria de investir em infraestrutura aqui no Brasil, ela vai pensar o seguinte, bom, se eu for no Brasil e tiver algum problema na justiça no Brasil, isso já está dentro do grande custo Brasil, se eu tiver que ajuizar uma ação e eu ganhar, eu não vou levar, porque esses precatórios não vão ser pagos nunca. Por quê? Porque vai estar na Constituição Federal que você só pode pagar até 2% desse valor da receita corrente líquida, que não chega a pagar os RPVS. Então, isso mostra
que todo esse espírito por trás do teto de gastos acaba ruindo quando a gente vê essa proposta de financiamento. Sem falar do Fundeb, mas a gente vai ter o debate para tratar disso. Exatamente isso. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Acho um pouco precipitado usar uma terminologia aí dura como moratória judicial, para ficar aí na sua expressão, até porque essa trava de 2% da receita corrente líquida, né, ela já é utilizada por estados, por municípios, às vezes até menos, né, às vezes é 1,5%. E vamos lembrar o perfil do devedor. Né, o governo federal é um devedor melhor e esses valores eles são corrigidos. Né? Então, trata-se, na verdade, de dar o mesmo tratamento para a dívida federal que os estados e os municípios já dão. E vamos lembrar também do perfil do débito. Né? É importante falar que o precatório, né, ele é só a partir de 60 salários mínimos. Então, são ações acima de R$60 mil. Tem muito bem, como você falou, tem essas situações de pequeno valor que não chegam a configurar juridicamente o precatório, né, que são ações que, pela judicialização ou emergencialmente, são pagas com prioridade, e até alguns casos, né, de débitos até 180 salários mínimos, que dependendo da condição do credor, né, então, no caso de aposentadoria, pensão, coisas que são urgentes, né, coisas que são, vamos dizer assim, que tem a sua urgência aí reconhecida judicialmente, isso também pode incorporar essa forma alternativa de pagamento. Portanto, eu acho sim que se encaixa no critério lá de não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, de fato, o atual governo, né, o governo de turno, ele tem uma preocupação genuína com o programa de transferência de renda, até porque o liberalismo chama isso de imposto de renda negativo. Né? O progressismo costuma chamá-lo de renda mínima, mas a teoria é a mesma, né? Que você não pode ter uma população miserável sem atender aí a condições básicas de existência, porque o ônus para o Estado é muito maior. Isso sem falar nas questões humanitárias. Tanto que, por meio da MP 871, né, que foi MP antifraude, detectou aí uma série de irregularidades no benefício do Bolsa Família, foi possível pagar a 13ª parcela, né, do Bolsa Família, e inclusive no projeto de lei orçamentária para 2021 já constava um aumento de 20% do Bolsa Família, independentemente desse novo programa. Né? Então a gente está falando de um acréscimo de 5 bilhões de reais. Eu compartilho também da sua crítica, doutor, foi feita em outro debate aqui, que a preocupação do governo federal agora tem que ser, seja no auxílio emergencial, seja no novo programa, com a quantidade de fraudes, né, que a gente tem verificado, que o TCU tem apontado, para que esse dinheiro chegue nas pessoas certas. 1/3, mais ou menos, do auxílio emergencial que o TCU diz que foram pagos indevidamente. É uma cifra realmente escandalosa, principalmente quando a gente viu uma crítica histórica, inclusive do presidente Jair Messias Bolsonaro, às fraudes no Bolsa Família, que, claro, existem, sempre vão existir, e, infelizmente, a gente tem que minimizar, mas 1/3 é uma coisa muito alta. Mas, Caio, eu não concordo, a não ser, a gente ainda não viu o projeto, né? Mais uma vez, a gente tem que ser honesto que foi um anúncio, foi uma entrevista coletiva, e quem mais falou sobre isso foi o senador Márcio Bittar, que vai relatar essa PEC, que vai ser dentro da PEC emergencial, que é uma PEC que já estava prevista para tramitar no Congresso, que tem bastantes pontos muito polêmicos, como a diminuição do salário do servidor público na ativa, né? Ao contrário da reforma administrativa, que ficou claro que ela vai ser daqui para frente, essa pode diminuir o salário e a carga horária agora, se aparecerem aqueles tais gatilhos, se estivermos naquela situação de gatilho, e aí vale para a União, estados e municípios. Mas o fato é que, de fato, Caio, existe essa regra nos estados, e os estados aplicam essa regra muito mal. Qual regra? A de que você tem que pagar pelo menos 2%, ou até aqui no caso de São Paulo, 1,5%, da sua receita corrente líquida em precatórios. Qual a diferença do Estado para a União? Porque a gente não pode comparar. Porque a União é soberana. Porque nós estamos atrelando a nossa dívida internacional à União. A pessoa que vem aqui investir, ela não está preocupada com os estados e os municípios. Claro, em um segundo momento sim, mas o nosso mercado financeiro está atrelado à dívida da União. O Tesouro Direto é essa maior fonte de dívida. De modo que a dívida da União e a credibilidade da União, ela é bastante diferente do Estado. Não dá para a gente comparar. São coisas
absolutamente distintas. Doutor, eu concordo que são coisas distintas, mas o que o investidor internacional, que os fundos internacionais estão preocupados é com a linha do resultado. Então, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar o déficit primário, ele vai ver se houve moratória, isso em relação aos juros da dívida pública, né? Esse tipo de coisa. E você criar uma regra para pagamento da fila de precatórios não é uma coisa que, vamos dizer assim, provocaria uma celeuma internacional ou faria, por exemplo, a gente perder pontos em avaliação de risco. Isso é uma questão lateral, principalmente se forem observadas, né, todos os critérios de responsabilidade fiscal. A gente pode concordar que isso foi uma forma bem criativa de encontrar espaço num orçamento que está muito engessado, né? Mais de 95% das verbas do governo, elas não são discricionárias, são verbas obrigatórias, impositivas, né, de execução mandatória. E por isso também foi muito interessante na entrevista do senador Márcio Bittar, né, aqui a CNN, fazendo a relação desse novo programa, né, com a PEC do Orçamento Federativo, com a PEC emergencial, e fala mesmo, né, que é chamada PEC dos gatilhos, né, aos quais você se referiu, que fala de alguns mecanismos fundamentais, porque ele colocou para nós, aqui para os espectadores da CNN, uma situação de fato que é muito preocupante. Fala assim, olha, proporcionalmente o Brasil investe razoavelmente na sua educação. Só que esse investimento todo não está se refletindo na qualidade de ensino. Ele disse que nós estamos entre os 20 piores países do mundo. De fato, quando a gente pega o PISA, né, pelo menos entre as 70 nações avaliadas, o Brasil costuma estar na lanterna, entre os 10 piores. Isso em leitura, em ciências, em matemática. Então, essa situação é muito preocupante. Ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que você tem verba carimbada, certo? E que você tem estabilidade no emprego, qual o incentivo e como você faz gestão de pessoas para premiar o bom professor, né, e advertir ou afastar, ou mesmo afastar o mau professor? É muito difícil, principalmente quando você considera, eu imagino que a gente vai tratar de Fundeb, que o Fundeb ele acaba indexando os salários dos professores. Então, sim, não só é necessário uma reforma administrativa para acabar com o regime jurídico unificado e diminuir essa questão da estabilidade, como também faz todo sentido quando você tem mais de 95% da receita líquida destinada aí, a pagamentos da folha e esse tipo de coisa, você começar a cogitar a redução proporcional do salário do servidor, até para o bem do próprio servidor, para não acontecer o que acontece no Rio Grande do Sul, que estava em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, que são esses atrasos de meses e meses nos vencimentos. Caio, acho que um ponto importante, só para resgatar da sua fala anterior, é que quando a gente fala desses 2%, a gente está falando do valor de todos os pagamentos judiciais. Então, isso entra o RPVS, o precatório alimentício e os precatórios normais. Então, se fosse 2% só dos precatórios e todos os outros fossem pagos, tudo bem. Aí eu ia falar, não, isso não está mordendo das pessoas mais vulneráveis. Não é o caso. Isso vai fazer com que nem os precatórios alimentícios possam ser pagos, a não ser que venha mais alguma ideia muito inventiva do governo, mas aí a gente não vai chegar no valor necessário para financiar, porque isso ia dar uma diferença muito, muito baixa. Sobre o Fundeb, tem um ponto de fundo aqui, Caio, que ele trata da própria confiabilidade do governo em relação ao Congresso, porque essa ideia ela já foi tentada. Essa ideia, há 2 meses atrás, como você disse, ela foi trazida ao Congresso Nacional e foi rechaçada absolutamente, porque ela não só tira uma parte substancial do financiamento da educação e da educação básica. Vamos lembrar que o Fundeb é o maior financiador da educação básica. Ele responde por 2/3 do valor de financiamento da educação básica no Brasil. Não é só que ele vai tirar um valor, ele vai diminuir. Porque como a regra ficou da seguinte forma, hoje o Fundeb ele funciona da seguinte forma, estados, União e municípios, estados e municípios na verdade, eles vão armazenar, eles vão alimentar os fundos deles, os FDEs, os fundos educacionais. O valor total desses fundos, ele é complementado com o valor de 10% da União. Esse valor de 10% ficou acordado na PEC do Fundeb, que deixou o Fundeb definitivo, ele vai aumentar até 23%, mas daqui a muito tempo. Ano que vem vai ser 12,5%,
Foi isso que ficou acordado com o Congresso, que foi bastante complacente com o argumento do governo federal. Olha, estamos saindo da pandemia, era para ser 15%. Essa é uma reivindicação histórica, foi para 12,5%. Se você tirar esses 5%, nós estamos caindo para 7,5% o valor do financiamento do Fundeb. A gente está tendo menos dinheiro. Não é menos dinheiro proporcional, é menos dinheiro absoluto na educação. E como foi colocado pela relatora da PEC do Fundeb, esse valor é essencial e o valor que é para a transferência não tem que sair das verbas educacionais, tem que sair das verbas de assistência social. E é isso que se está fazendo para tentar fazer o que fez lá atrás, que é simplesmente tentar furar o teto de gastos. A gente pode... Caio, você sempre usa essa frase, a gente pode enganar algumas pessoas por bastante tempo e muitas pessoas por pouco tempo, mas a gente não pode fazer o resto. O mercado sabe que isso é furar o teto de gastos, por isso embicou hoje. Já estamos nos argumentos finais. Bruno, você continua com a palavra. Hoje Eu você continuo, começa. Mona Lisa. Por favor. Muito obrigado. Então, para além desse sistema, a gente tem uma questão de uma crise de confiabilidade. O governo perde uma discussão, 2 meses depois ele traz essa discussão novamente em uma outra PEC. Numa outra PEC que é muito importante. E o que isso pode acontecer? Isso pode travar essa PEC. Essa PEC emergencial é uma PEC que traz instrumentos bastante polêmicos, muito difíceis. Basicamente, o que se faz? Quando se atinge determinado nível de endividamento, que é baseado também na receita corrente líquida, quando se atinge 100%, no caso dos estados 95%, você aciona vários gatilhos. O que são esses gatilhos? Não pode dar aumento para o funcionalismo, não pode trazer novos concursos, não pode fazer diversas promoções e, no limite, você pode diminuir o valor do salário do funcionário público, diminuir o valor também absoluto. Pode diminuir em até 25%. Essa é uma PEC bastante difícil, bastante polêmica. A gente tem esse dogma no Brasil, que o Caio é bastante crítico, de que não se pode diminuir vencimentos de funcionário público. E aí você traz isso dentro dessa PEC, que tem o condão, e ainda que se quer aprovar essa PEC antes das eleições municipais, isso pode acabar trazendo o travamento de tudo. O grande problema disso, Caio, é que não se conseguiu fazer aquela reforma holística, olhando todo. Não conseguiu se trazer a reforma tributária junto, porque se quer criar um imposto que vai onerar o pobre, vai onerar o consumo, que é a nova CPMF. Uma nova CPMF num cenário que nunca teve no Brasil, que são de juros muito baixos. Você sempre diz que a CPMF é um valor muito pequeno, que acaba não afetando tanto. Isso quando a gente tinha juros altos. Hoje em dia, com juros de 2%, isso pode representar um valor até maior que os juros nas transações para o mercado financeiro. Esse é o grande problema. E é por isso que a ideia saiu completamente quadrada, uma geringonça que o mercado reagiu muito mal. Seus argumentos finais, Caio, por favor. Dá para exigir de um governo de 21 meses uma reforma holística que reforme o Brasil, ainda mais com o tipo de Congresso que nós temos. Agora, só de ter feito uma reforma da Previdência sem precedentes e estar caminhando para uma reforma administrativa nesse mesmo sentido, provavelmente até o final desse ano, já é um excelente passo. Se a gente considerar ainda que vai passar essa PEC emergencial, que tem todos esses gatilhos de austeridade fiscal, acumulada ainda com a PEC do Pacto Federativo, que na verdade tira poder, tira orçamento da União e distribui ela para onde estão as pessoas, né, nos estados e principalmente para os municípios, isso já vai ser uma tremenda vitória. São as reformas estruturais, elas dependem de um consenso gigantesco no Congresso e a gente sabe muito bem como a banda toca por lá. Olha, de verdade, a minha leitura sobre o texto, né, que, como você disse, veio só a partir da coletiva de imprensa, é de 2% dos precatórios, aqueles acima de 60 salários mínimos. Vamos aguardar o texto final para ver se é isso mesmo que vem, né? E se ele vier com esse erro, né, de penalizar o mais pobre, que ele seja aprimorado pelo Congresso Nacional. Agora, falando sobre o Fundeb, a gente já tinha discutido isso, porque já era realmente a intenção do governo federal, mais precisamente do Ministério da Economia, usar isso diretamente para as famílias. Só que a gente tem que pensar qual que é a finalidade do fundo. Se é fomentar de fato a educação, não faz tanta diferença qual o caminho que esse dinheiro vai ter, principalmente se ele for focado, né, em condicionar o recebimento do benefício, né, à assiduidade escolar
né? E a matrícula dessas crianças, que é uma coisa que hoje em dia não tem no Bolsa Família. Então, de novo, desde que essa verba seja executada na educação, especialmente na educação nas famílias mais vulneráveis, eu não acho que tem um desvio de finalidade aqui, e eu acho que o programa assistencial ele cumpre a sua função como imposto de renda negativo e ainda tem esse benefício de incorporar esse incentivo, né, à permanência da criança, a matrícula e a permanência da criança na escola. Obrigada, debatedores. Boa noite, Bruno. Boa noite, Obrigado, Caio. Marisa. Boa noite.